Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos de destaques. Lula e Arthur Lira devem se reunir hoje para discutir sobre a PEC da transição, que está parada na Câmara. Na paralela, o Congresso articula Plano B para destravar ainda este ano as emendas de relator que não foram liberadas até o momento. Nos destaques internacionais, União Europeia aprova mais um pacote de sanções contra a Rússia. O objetivo é punir pessoas e entidades que patrocinam a guerra na Ucrânia. França e Argentina disputam a grande final. E, para surpresa de muita gente, parece que a rivalidade contra os hermanos não é mais tão forte como antigamente. É a partir de agora que você confere tudo isso. O presidente diplomado Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, devem se reunir para uma conversa de alinhamento da PEC de transição para que possa ser aprovada, então, no Legislativo. A ideia é diminuir a dificuldade para viabilizar a votação do texto original. Vamos conferir. Depois de adiar por falta de consenso a votação da proposta de emenda à Constituição da PEC da transição, que abre espaço para um Bolsa Família de R$ 600, Lira e Lula tentam alinhar a proposta para que seja aprovada na Câmara. A ideia é diminuir a dificuldade de articulação política que o governo eleito enfrenta para viabilizar a votação do texto original da forma como chegou do Senado, com valor de quase 200 bilhões de reais e 2 anos de vigência. Lideranças do Centrão insistem em apoiar um valor menor, de 80 bilhões de reais com vigência reduzida de 1 ano. Lira passou a semana em conversa com líderes partidários para resolver as dificuldades, mas a votação da PEC acabou sendo adiada para terça-feira. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa do aval de ao menos 308 dos 513 deputados. A PEC precisa ser votada antes da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023, já que a proposta amplia o teto de gastos. Na paralela, o Congresso já tem um plano B para liberar emendas de relator de 2022 se a PEC da transição não passar. O projeto joga despesas para o ano que vem, para 2023, e com isso libera espaço no orçamento atual. Parlamentares trabalham com uma ideia para destravar ainda em 2022 as emendas de relator previstas para este ano e que não foram liberadas até o momento. O orçamento de 2022 previu 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator. Deste total, 7 bilhões e 700 estão contingenciados. Se a situação não for revertida até o fim do ano, o congelamento vira um corte definitivo e os parlamentares perdem o direito ao uso dos recursos. O Congresso trabalha para liberar esse dinheiro ainda este ano, mesmo que a verba só chegue de fato aos redutos eleitorais em 2023. A liberação foi incluída na PEC da transição, já que foi aprovada pelo Senado e garante para os próximos anos espaço nos orçamentos para o Bolsa Família e outras promessas de campanha do governo eleito. Se o texto das emendas não for aprovado ou se esse trecho cair, os parlamentares veem como opção um outro projeto, que adia para 2023 o pagamento de despesas obrigatórias do governo que originalmente deveriam ser finalizadas neste ano. Ao adiar essas despesas obrigatórias, o texto abre uma folga no orçamento de 2022, que poderia ser usada para o governo atual prometer o pagamento das emendas. Os hotéis de Brasília estão com as reservas praticamente esgotadas para o dia 1º de janeiro. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas participem da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. 17 chefes de Estado já confirmaram presença. Vamos conferir na reportagem especial da Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O setor hoteleiro está otimista para o começo do ano. A movimentação de turistas que vem a Brasília para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve estimular a economia da capital federal. A expectativa da equipe que organiza a posse de Lula é que pelo menos 300 mil pessoas participem da cerimônia e da festa, marcadas para o dia 1º de janeiro de 2023.
Nesta data, a rede hoteleira deve ter ocupação de até 95%. Segundo o Sindicato de Hotéis e Restaurantes aqui do Distrito Federal, as reservas das hospedagens na área central da capital federal já estão praticamente esgotadas. A previsão da organização da posse, comandada pela esposa de Lula, Janja, é que a cerimônia de posse seja realizada no período da tarde, começando às 2h30. Às 3h, Lula deve chegar ao Congresso Nacional, onde será recebido pelos presidentes da Câmara e o do Senado. E às 5h, o presidente chega ao Palácio do Planalto, onde sobe a rampa, recebe a faixa presidencial e fala no parlatório. O trajeto deve ser feito em carro aberto. Depois da cerimônia na esplanada, Lula participa da solenidade no Palácio do Itamaraty com autoridades estrangeiras. Tem uma perspectiva também que teremos muitos chefes de estados. O Itamaraty está trabalhando com essa perspectiva de muitos chefes de estado. Nós já temos confirmadas as presenças do presidente da Alemanha, de Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai e Zimbábue. Então, são já 17 chefes de Estado confirmados. Está confirmada também a participação do vice-presidente do Panamá, do secretário executivo da CPLP. E, além disso, temos também a confirmação dos ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, México, Palestina e Turquia. Não haverá queima de fogos ou salva de tiros para preservar aqueles com sensibilidade auditiva, como pessoas com autismo ou idosos. E um forte esquema de segurança está sendo montado para a data. Nós temos conversado com o governo do Distrito Federal, o GDF, para nos apoiar em algumas estruturas, principalmente de segurança. Todas as forças estão envolvidas. Semana passada eu me reuni com todas as forças, tanto do GDF, Polícia Militar, Polícia Federal, GSI, todas as forças que normalmente atuam na posse, na questão da segurança, estão envolvidas. Né? Nós temos o general G. Dias, Gonçalves Dias, aqui, indicado pelo presidente Lula para coordenar esse processo, e também o delegado Andrei, que também está coordenando isso. Então, estamos trabalhando em conjunto para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível. Né? Não estamos prevendo nenhum incidente, estamos fazendo a garantia do perímetro, do território, acho isso importante. Falamos isso para as forças de segurança e isso está sendo olhado com atenção. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que garante o pagamento do piso salarial da enfermagem. Os excessos de arrecadação de fundos públicos e do Fundo Social devem ser usados para financiar o piso no setor público e nas entidades filantrópicas. A previsão é que enfermeiros recebam, no mínimo, R$ 4.750. O salário base de técnicos de enfermagem deve ser de 70% desse valor, enquanto a remuneração inicial de auxiliares de enfermagem e parteiros deve ser de 50% do piso. O pagamento dos benefícios de janeiro da Previdência Social estão garantidos. Uma medida provisória divulgada nesta quinta-feira no Diário Oficial abriu um crédito extraordinário para o cumprimento da obrigação. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 7,5 bilhões para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em duas programações. R$ 1,7 bilhões vão para a compensação previdenciária e R$ 5,7 bilhões são destinados a benefícios previdenciários.
Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. Veja a seguir. União Europeia aprova mais um pacote de sanções contra a Rússia. O objetivo é punir pessoas e entidades que patrocinam a guerra na Ucrânia. E ainda, França e Argentina disputam a grande final. E para surpresa de muita gente, parece que a rivalidade contra os hermanos não é mais tão forte como antigamente. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre casamento. Os cartórios brasileiros registram um aumento de 40% no número de casamentos civis em comparação com 2019, no auge da pandemia. E a demanda represada pela crise sanitária deve movimentar cerca de 40 bilhões de reais até o fim do ano. A Yasmin se casou em junho deste ano, depois de ter que remarcar a cerimônia em função da crise sanitária. Era para eu ter me casado em setembro do ano passado, mas por motivos pessoais e também por conta da pandemia, a gente acabou deixando para esse ano. E a maior dificuldade que a gente teve nos fornecedores foi de achar um local para poder fazer a recepção. Um local que fosse do jeito que a gente queria, que tivesse um bom custo-benefício. E para facilitar a busca de quem procura um espaço para festas, esse empreendedor desenvolveu um aplicativo que conecta clientes a quem tem um local de eventos para alugar. A gente sabe que hoje a dificuldade para encontrar um espaço, ver as fotos, as acomodações, a gente tem que fazer aquelas pesquisas, né? E acaba tendo que ficar ligando para um, liga para outro e nunca encontra. Então a plataforma ela veio para facilitar essa busca. Hoje a gente concentrou 300 espaços, mais de 300 espaços. Então dentro da plataforma hoje você tem um botão de contato onde você consegue falar direto com ele, fazer seu orçamento, negociar. Já são mais de 100 mil visualizações nos últimos 30 dias. Segundo a ARPEM, Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, o número de casamentos civis aumentou 10% em 2022 se comparado ao ano anterior. Foram mais de 563 mil casamentos ao longo do ano. Na comparação com 2019, no auge da pandemia, o aumento foi de 41%. Em 2022, nós já tivemos um período pós-pandêmico. Os casais que estavam com os projetos no papel colocaram em prática. Então, os casamentos estão retomando num ritmo bom. E em 2023, nós já temos mesmo uma crescente. Os períodos de seca, principalmente, que são os mais procurados, de maio até setembro, são os que mais têm a procura dos casais. Então, os casamentos estão retomando aos poucos, tudo, lógico, com muita segurança, para que os noivos possam realizar esse sonho deles. E agora vamos de destaques internacionais. A União Europeia aprovou nesta quinta-feira um imposto mínimo de 15% sobre o lucro das multinacionais. A medida deve entrar em vigor no fim de 2023. A medida vale para empresas que possuam receita financeira combinada anual maior do que 750 milhões de euros. A aprovação foi possível depois que Polônia e Hungria retiraram as objeções que tinham feito à proposta. Em 2021, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico já havia celebrado um acordo com 137 países para a adoção do imposto mínimo de 15%. O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, afirmou que a adoção da medida é a chave para enfrentar os desafios criados por uma economia globalizada. Gentiloni disse ainda que é preciso haver uma distribuição mais justa dos direitos fiscais entre os países e que os lucros devem ser taxados onde forem obtidos. O imposto mínimo deve entrar em vigor na União Europeia em 31 de dezembro do ano que vem.
E ainda falando sobre a União Europeia, o bloco aprovou nesta quinta-feira mais um pacote de sanções contra a Rússia. Cerca de 200 pessoas e entidades vão ser punidas por patrocinarem o conflito na Ucrânia. No dia em que o bombardeio russo matou 2 pessoas e deixou Kherson sem luz, a União Europeia aprovou em Bruxelas mais um pacote de sanções contra Moscou. Apesar dos rumores sobre a falta de consenso para a aplicação das medidas, os países do bloco conseguiram finalizar o texto, que teve como base um documento apresentado pela Comissão Europeia durante a última semana. De acordo com a presidência da República Tcheca, que está no controle rotativo da entidade, os embaixadores concordaram com o novo pacote como parte das ações de apoio à Ucrânia. No total, serão cerca de 200 pessoas e entidades punidas por patrocinar o conflito, incluindo bancos, canais de televisão e empresas da Rússia. Os incluídos na lista de sanções terão acesso ao espaço europeu vetado e os eventuais bens que possuam em países da União Europeia vão ser congelados. Este foi o 9º pacote de sanções aprovado pelo bloco desde o início do conflito, que começou em 24 de fevereiro. Nesta quinta-feira, um bombardeio russo deixou a cidade de Kherson sem luz e matou 2 pessoas. O município, que fica no sul da Ucrânia, foi reconquistado pelo exército de Volodymyr Zelensky há pouco mais de um mês e desde então tem sido alvo frequente de ataques da Rússia. Um vazamento em uma nave russa acoplada à Estação Espacial Internacional está preocupando as agências espaciais. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço. Vamos conferir. As agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos avaliavam nesta quinta-feira a gravidade de um vazamento impressionante no sistema de refrigeração de uma nave espacial russa acoplada na Estação Espacial Internacional, a ISS. O vazamento pode ter sido provocado pelo impacto de um micrometeorito. A nave espacial Soyuz MS-22 está acoplada à ISS desde setembro. Na quarta-feira, 2 cosmonautas russos se preparavam para uma caminhada espacial quando o sistema de alarme disparou, o que indica uma queda na pressão do sistema de refrigeração da nave espacial, segundo um comunicado da agência russa Roscosmos. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço, o que seria o líquido refrigerante. A causa do vazamento poderia ser um micrometeorito, disse Sergei Krikalev, diretor de voos espaciais tripulados da Roscosmos. O líquido estava vazando da parte traseira da nave, atracada no segmento russo da ISS. O vazamento parou sozinho pouco depois. Uma caminhada espacial foi cancelada para dar tempo de avaliar o fluido e os possíveis impactos na integridade da nave espacial Soyuz, disse a NASA em um comunicado nesta quinta-feira. E chegou a hora de falar de Copa do Catar. França e Argentina chegaram ao lugar onde todas as seleções queriam estar, na grande final de domingo. A França vai disputar a 2ª final consecutiva, feito que nenhuma seleção conseguiu desde o Brasil de 1962. E para surpresa de muita gente, parece que a rivalidade contra a Argentina já não é mais tão forte como antigamente. Pesquisas mostram que a seleção de Messi é a preferida entre os brasileiros. Mas será mesmo? A nossa equipe de reportagem foi às ruas conferir. A grande final da Copa do Mundo do Catar vai ser realizada entre a França e a Argentina. Para quem que vai sua torcida? Então, esse ano vai para a França. A minha torcida vai para a França, né? A minha torcida, infelizmente, vai ter que ser para a Argentina, entendeu? Porque eu não gosto de francês, acho o francês muito folgado, o Mbappé é muito folgado, quis queimar o menino Ney, então é da Argentina a minha torcida. Estou torcendo, acho que para a França e está bem equilibrado, acho, as duas equipes, mas eu acho que a França leva. Agora, domingo, eu estou fechado com a França. A França, para mim, é a favorita, dificilmente a França vai perder essa Copa. Era para ser o Brasil, mas o Brasil não se cuidou, menosprezou o adversário, todo mundo ganhando um jogo de 1-0, o Brasil quis ser o bam da Copa, saímos fora. A última Copa foi da França, que eles ganham 2 vezes de novo, não dá não. E que o Brasil possa fazer a parte dele em 2026, né? Estamos precisando fazer isso, jogar com mais raça, mais personalidade, além do talento que já tem, só que está faltando no nosso futebol brasileiro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas eu não me despeço, porque às 10 horas eu volto com mais informações. Então não perca, nós temos um acordo aí marcado. Te espero.